buscar uma função. Tem que correr com ele. É o mesmo sentido, só que com outras palavras. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Amém. Eu queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo 119, no versículo 130. Salmo 119, versículo 130. É o menor salmo que eles têm na Bíblia. Eita mistério! Amém? A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Aleluia. Em algumas versões vão dizer a entrada das tuas palavras, o refletir sobre as tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Amém? A palavra do Senhor, ela tem uma função muito forte em nós: gerar em nós luz e entendimento. O que é a luz? Sabe, a palavra de Deus diz que outrora andávamos em trevas. E quando você anda em trevas, você anda pisando sem saber para onde vai, porque tudo está escuro. Mas quando a gente conhece a palavra do Senhor, quando a gente se envolve com a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que ela começa a dar luz para os nossos caminhos. Ou seja, os nossos caminhos vão sendo iluminados e direcionados por Ele. Quem crê, diga amém? Amém. Amém. E é isso que a gente tem buscado nesses dias na casa do Senhor. A revelação da palavra que clareia, que abre a nossa mente, que nos faz entender o que o Senhor tem pedido para nós de passos, de forma de andar, por onde andarmos. Aleluia. Amém, igreja? Amém. E assim,
nessa noite eu quero dizer para vocês que eu estou com um coração muito feliz, porque o Senhor tinha falado no meu coração muitas coisas que eu precisava dizer e eu ficava adiando, e isso é comum a gente fazer, tentar adiar as coisas que o Senhor coloca para a gente dizer. E nessa noite eu quero dizer para você que não há como você, mergulhando na palavra do Senhor, não veja luz para o seu caminhar. Amém? Então, se a gente vê a luz para o nosso caminhar, a gente começa a entender que Deus tem algo muito grande para nós. E quando a gente começa a entender isso, gera algo em nosso coração. Primeiro, a certeza, não estamos mais na escuridão. Segundo, não estamos sozinhos. Terceiro, irmãos. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, eu já falei isso muitas vezes no mês passado, e entrei esse mês já dizendo algumas vezes, e eu vou dizer mais uma vez hoje, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele falou assim: Maria, vai lá e avisa aos meus irmãos, teus irmãos, que eu vou para o meu Pai, Pai deles, o nosso Pai. Então nós nunca estaremos sozinhos. E quando você percebe que você não está mais só pode surgir uma coisa no seu coração: a alegria. E quando a alegria vem em nosso coração, a palavra de Deus diz que a alegria está no coração daqueles que conhecem a Deus. E aí, quando você começa a conhecer o Senhor, essa alegria vem no coração, ela vem acompanhada da necessidade de louvarmos a Deus. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nós te damos graça porque Tua palavra, Senhor, gera entendimento e iluminação aos nossos pés, ao nosso caminhar, à nossa forma de agir e como a gente deve andar. E nessa noite, Senhor, não é diferente. E a gente quer cantar, Senhor, a alegria de estarmos diante de Tua presença. E esse é um encontro de celebração, Senhor. Onde a gente celebra o Teu amor, onde a gente celebra a Tua graça, onde a gente celebra, Senhor, quem Tu és em nós. Onde a gente celebra, Senhor, quem é a Tua glória, qual o tamanho da Tua glória, do Teu amor, do Teu poder sobre nossas vidas. Então vem, Senhor, Ele clareia em nós, porque vamos cantar louvores a Ti nessa noite. E é de louvor em louvor que vamos Te adorar e dizer: Tu és o nosso Deus. Vamos fazer como os anjos estão nos céus, que a palavra de Deus diz que os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. E assim nós vamos cantar nessa noite, Senhor, para dizer que Tu és o nosso Santo, o Santo de Israel, o nosso Deus, aquele que nos tirou com o braço forte da morte e nos resgatou para o Teu louvor, para o louvor da Tua glória. E que seja assim nessa noite, Senhor, que a gente como igreja derrame o nosso coração em louvor diante de Tua presença. Nós pedimos, Senhor, assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alegrai-vos. Então, nesse encontro de celebração, adoremos aquele que é a palavra que se fez carne, o verbo vivo, a estrela que nunca se apaga e o dia que não tem fim. Amém? Glória a Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nesse encontro de hoje, o Senhor primeiro fez uma pergunta a nós essa semana. A gente sempre busca o Senhor: o que a gente vai ministrar, o que o Senhor quer falar à igreja. E existe um órgão que ele é conhecido materialmente, mas ele é espiritual também. E esse órgão que eu falo é o coração. A igreja precisa aprender a cuidar do seu coração. Precisa aprender a guardar o coração. Precisa aprender a deixar o coração nas mãos daquele que melhor pode fazer, que é o Senhor. Então, quando Léo, pode deixar ela naquela parte, não põe agora, não. Aleluia, Jesus. Pode tirar, daqui a pouco a gente vai para lá, tá? Obrigado. A gente precisa aprender a cuidar do nosso coração. A gente precisa aprender a lidar com o nosso coração. A gente aprende na palavra primeiro que o coração faz muitos planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. A gente aprende na palavra que o coração ele é enganoso, terrivelmente enganoso. A gente aprende na palavra que o coração anda por maus caminhos.
Então, pastora, como é que eu faço para não cair nessas ciladas? Eu aprendi a guardar o meu coração e entregar ele para Deus. Em Atos 13, 22, diz assim: mas Deus removeu a Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, porque fará a minha vontade. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque havia sido fabricado daquela forma. Porque muitos acham que Deus vai jogar um pote de pirlim-pim-pim, a partir daquele momento tudo vai ser diferente. Não. Deus fala que ele era um homem segundo o coração dele, porque ele fazia a sua vontade. Então, uma das primeiras coisas que nós como igreja precisamos entender é que se a gente quer que o nosso coração seja segundo o coração de Deus, eu preciso submeter a minha vontade e fazer a vontade do Senhor. Então hoje eu te convido a ficar de pé e você trazer isso para a sua mentalidade, que você precisa estar debaixo da vontade de Deus. E assim você vai ter um coração segundo o coração de Deus. Então você, junto comigo, junto com a igreja, declara a noite deste dia e peça: Senhor, me dá um coração segundo o seu. Me dá um coração segundo o seu, Senhor. E assim como disse Davi, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Primeiro tira o fundo, por favor, né? Tira o fundo. Isso. Agora a gente vai acabar. Então vamos declarar juntos: Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
vezes. E não mais cometê-lo. Não vai ser tão fácil. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Não posso mais. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser Diga, igreja. o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser O homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas o nosso coração, ele é audacioso, ele é enganoso, ele é atrevido, ele é disparado. Então, eu preciso aprender a guardar o meu coração. Porque o coração, ele provoca desejo, ele provoca sentimento, ele provoca vontades. E eu preciso aprender a dizer não para o meu coração. Eu preciso aprender a dizer não para o meu coração, para o bem da minha vida no Senhor. Então, essa noite eu te convido a você dizer: Senhor, me ajuda a guardar o meu coração. Me ensina a guardar o meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Guarda o meu coração. Guarda, Senhor. Guarda, Deus. Visita o nosso coração e nos ajuda a mantermos sóbrios diante de ti, Senhor, e retos. Em nome de
quando a gente aprende que o nosso coração tem que estar guardado nele, a gente não tem mais medo da renúncia, porque a gente sabe que é para ele. Havia uma mulher que ela entrou no meio de uma reunião, né? E ela levou um vaso de alabastro, ela quebrou ali, porque o coração dela estava entregue a Deus. Então quem tem um coração entregue a Deus não tem medo de se quebrantar diante dele, não tem medo de se entregar a ele. Então eu te convido agora a você usar esse louvor e declarar: perto está o Senhor de um coração quebrantado e contrito. Aleluia, Deus. Então se lança diante dele, se lança diante do Senhor. Essa é a maior oferta que você pode entregar. É um coração puro, é um coração genuíno, é um coração quebrantado. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus bem mais além é rasgar o céu no coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado Talvez você não tenha mais nada para ofertar, só o coração, mas se só é tudo que Deus precisa. Hoje Ele fala: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, pois é dele que procede, é dele que procede a vida. Então me dá o teu coração. Filho meu, me entrega por inteiro, sem reservas. Para de me dar e tomar de volta. Se entrega para o Senhor, entrega todo o seu coração. Vai diante dele e fala: Senhor, está aqui o meu coração. É sujo, é contaminado, é cheio de falha, é cheio de falta, tem vícios, tem enganos, tem ilusões, mas eu quero te entregar, Senhor. Cuida dele, Senhor, pois só em Ti eu tenho segurança, só em Ti, ó Deus, só em Ti, ó Pai, só em Ti eu consigo. Então, ó Deus, toma o meu coração para Ti, toma a minha vida. Eu apresento a Ti o meu coração, eu apresento a Ti, Senhor. Oh Deus, e cada vez que meu coração estiver se afastando, traz ele para perto, Senhor. Atrai o meu coração para Ti. Não deixe o meu coração se afastar pelas ilusões, pelos desejos da carne, pelas minhas vontades. Mas antes atrai o meu coração para Ti. Atrai cada
cada dia mais, Senhor, cada dia mais e mais e mais e mais. Peço ao Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença
Declare ao Senhor, declare. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Precisamos todos os dias clamar ao Senhor e falar: Senhor, atrai meu coração para ti. Porque eu preciso ser parecido contigo. Eu preciso te encontrar. Eu preciso andar na tua presença. Eu preciso manifestar a diferença. Isso só vai acontecer com o coração transformado, com o coração mudado, com o coração que fala a tua língua, que anda na tua vontade, que faz o teu querer. Só assim, Senhor, eu vou conseguir, ó Deus. Por isso, Pai, trata o meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem.
dispõe no Senhor. Igreja, clama e peça ao Senhor: Senhor, me dá um novo coração para andar na tua presença, para fazer a tua vontade, para ouvir a tua voz, para ser um contigo. Aleluia, glórias a Jesus. Pode sentar, igreja. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está neste lugar, amém, igreja? Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Estende suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor João. Põe um fundo, por favor, meu filho. Você fechou, foi a tudo, é? Oh, Jesus. Volta lá no começo, esse aqui, esse da ovelhinha é legal. É. Amém. Acende a luz, por favor, meu filho. Chamando o teu nome, Deus. Isso. Glória a Deus. Também. Nada de treva, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a vida do teu filho, Pai. Oh, Senhor, pastor da tua casa, Deus, usa ele na noite deste dia, fala aos nossos corações, ministra a tua igreja, Senhor, seja o teu rema, seja a tua palavra, seja o teu Espírito, Senhor, em nós, através da tua mensagem. Abençoa, Senhor, fala conosco, eis-nos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Tá bom? Traz um lenço, meus olhos estão todos marejados aqui, que eu não tenho como não chorar. Eu sou um chorão, e sem problemas nisso. Mas o louvor, ele falou coisas muito fortes no coração. Falou sobre a gente pedir mesmo para Deus um coração puro, sabe? Renovar o coração puro. Mantém em nós um espírito reto, sabe? Um espírito inabalável, um espírito que não se move de acordo com as emoções, mas reconhece o tempo inteiro quem está na direção da sua vida. E vem e traz para a final esse louvor que fala exatamente do como a gente é, da dificuldade que a gente tem de perdoar, da dificuldade que a gente tem de olhar para o outro e entender que ali há uma alma. E eu vou mais além da dificuldade que a gente tem conosco mesmo. Quantas vezes a gente se julga, a gente se condena e a gente se impede de estar na presença de Deus porque acha que a gente não é digno. E quem é? É verdade. Nenhum de nós somos dignos de estar na presença do Senhor, mas recebemos do Senhor Jesus autorização para estarmos. Então nada em nós pode fazer com que a gente tenha liberdade para estar diante da presença do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus veio. Porque se existisse em nós alguma divinidade, não necessariamente o Senhor Jesus precisava ter se entregue. Ele se entregou porque em nós não existe nada de bom. E quando a gente canta, a gente inicia exatamente falando o que o Paulo diz, sabe? O que eu quero fazer, eu não faço. Por que eu não faço? Porque o eu, João, carne, vou sempre militar contra o Espírito. Mas eu, João, no Espírito, vou sempre dialogar com o Espírito. Aleluia. E não há como a gente ficar fora da comunhão e querer que o Espírito atue, porque não atua. Sabe, a gente é muito alimentado por um homem de Deus que é assim, incrível no sentido de sacerdócio, de trazer uma palavra que alimenta. O pastor Evaldo Ramos. E ele fala muito sobre uma teologia que é pregada no ministério dele, que a gente traz muito para o nosso, que é a teologia da missão na íntegra. Uma igreja não pode ser só aquela que se reúne no domingo para louvar o Senhor e não consegue olhar para a vida de cada um e cobrir a vida de cada um em todos os sentidos que nos forem possíveis, espirituais e físicos. E ele disse uma coisa que a gente tem cada vez mais entendido no nosso espírito, no diálogo com o Senhor. A igreja dos últimos dias é a igreja local. Hoje a gente tem tido templos gigantes com milhares que entram e saem famintos, que participam de um lindo espetáculo gospel, mas saem famintos,
Porque não é uma igreja que cuida de almas, é uma igreja que gerencia multidões. E o Senhor está chamando a gente para ser a igreja local, aquela igreja que cuida com todo carinho de cada espaço. Sabe, quando a gente começou aqui, falava muito no nosso coração, quando a igreja for grande, a gente quer que essa igreja seja comunhão. E a igreja que é comunhão é a igreja que é local, é aquela que o pastor conhece a cada um e cobre a cada um, e cada um conhece o pastor e cobre o seu pastor. Dessa intrínseca troca, e recebe e dá, recebe e dá. E é essa igreja local que o Senhor tem chamado. E as vidas famintas estão precisando de igreja local. Aquele ponto de oração, aquele ponto de encontro, aquele ponto de ouvir o outro, de orar pelo outro, de interceder pelo outro. Só que as igrejas têm sido gigantescas, mas tudo que ela faz é um entretenimento de mundo. E cobra caro, mas não dá espiritualmente a saciedade que essa igreja precisa. E quando a gente não cuida do nosso coração, a gente começa julgando o outro, mas chega um momento em que a gente começa julgando a nós mesmos e nos proíbe de estar em comunhão. E a gente precisa cada vez mais sair desse espírito de afastamento e vir para o espírito de comunhão, porque o Senhor nos chamou para comunhão. Esse encontro de celebração é exatamente isso, para a gente ir em comunhão, louvar a Deus e dizer as grandezas que Ele faz em nós. E se a gente não conseguir entender, a gente não vai conseguir experimentar a luz da vida que o Senhor Jesus é. A luz da vida que o Senhor Jesus é. Eu comecei, quando eu chamei o grupo de louvor, para alegrarmos, eu falei, neste encontro de celebração, adoremos aquele que é a palavra que se fez carne, verbo vivo, e estrela que nunca se apaga, e um dia não tem fim. É para isso que a gente se reuniu aqui, para louvar e agradecer o nome do Senhor, para chamar a atenção dele, para esse grupo que está aqui, parte da sua igreja, e dizer para ele todo o nosso coração o quanto a gente é frágil, mas que entende que a nossa fraqueza nele se fortalece. Eu queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias no livro de Salmo 119, no versículo 105. Amém? Assim está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua provisão em nossas vidas, pelo teu carinho, Senhor, pela tua insistência em nós. Às vezes, Senhor, a gente lê a tua palavra e diz: quão cabeça dura são esses homens quando vê na história no Egito, quando vê a história no deserto, quando vê a história dos reinos. Quão cabeça dura são. Mas, Senhor, nós também, quantas cabeças duras somos? Nós te damos graça, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça transbordada em nossas vidas, personificada, Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Por tu olhar para nossas situações e dizer: a minha graça te basta. Nós te damos graça, Pai, por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sabe, o versículo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra não diz holofote para os meus pés. Ele não diz grande iluminação. Não, ele diz uma lâmpada. A lâmpada, ela tem um foco limitado e direcionado. É uma lâmpada que nos conduz a cada momento para o passo seguinte, mas ela nunca nos revela o todo. Ela ilumina um pequeno pedaço. Ela não revela o todo do futuro. Você imagina se o Senhor revelasse o todo do futuro para José?
Então foi um sonho, uma iluminaçãozinha. Olha, está dizendo que vocês todos vão se curvar a mim. Todas as feixes se curvaram a mim. Era só um holofotezinho, porque se ele soubesse o todo, se ele soubesse que ele ia ser traído pelos irmãos, que ele ia ser jogado num buraco, depois ele ia ser vendido como escravo, depois ele ia ser traído pela mulher do seu chefe, ia ficar preso 40 anos, e depois é que iria começar a acontecer o que o Senhor tinha prometido para ele, talvez ele dissesse, não é para mim. Verdade. E o Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é uma lâmpada pequenininha que só ilumina um passo. Só para os meus pés. Bem pequenininho. Ele é uma lâmpada que ilumina só até o passo seguinte. E eu preciso me manter na palavra, me manter na palavra, me manter na palavra, se eu quiser continuar seguindo passos na condução do caminho que o Senhor quer nos levar. O Senhor nos dá direção prática para o hoje. A gente precisa vivenciar a palavra todos os dias, porque a palavra, para nós, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, ela nos alimenta no dia. Ela é como maná no deserto. Ela funciona para o dia. Então você tem que estar todos os dias indo atrás dessa luz. Aleluia. Para não dar passos errados. E não adianta guardar a luz de hoje para o passo de amanhã, porque ela não vai servir. Como não adiantava guardar o maná. E quem insistia em guardar via que ele apodrecia. Quem anda em Deus não vive em projeções ansiosas. Ah, mas como é que vai ser amanhã? Não andeis ansiosos nada. A palavra do Senhor diz. Mas ela também diz que a gente precisa seguir em obediência. Em obediência. Seguindo cada degrau que a gente vai, a gente precisa buscar a iluminação para o degrau seguinte. Então, a cada dia nosso, a gente precisa buscar a revelação da palavra. Aleluia. Porque essa revelação da palavra, ela nos clareia os passos. Ela não mostra. Hoje eu estava conversando com um casal, eu estava falando exatamente sobre isso. O caminho ele não existe. E o Senhor falou para Moisés, Moisés chegou para o Senhor, e agora, Senhor, está o mar ali, e está o exército de Faraó lá, o que eu faço? O Senhor, está clamando a mim por quê? Toca nas águas. Às vezes você está olhando o impossível, mas eu quero te dizer que se você focar na palavra, ela clareia esses passos. Ele te mostra o caminho que é necessário seguir. Eu queria que vocês fossem comigo no Salmo 119, 130, que a gente leu na abertura, e vai trazer agora para a palavra. Salmo 119 e 130. Assim diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Como eu falei anteriormente, em outras versões, diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E aqui está o grande diálogo que a gente precisa fazer todos os dias com Deus. A gente precisa entender que a lâmpada precisa ser acesa. Essa exposição, ou essa entrada da palavra, é o momento em que o Espírito rasga o véu. Sabe? Aquele véu que quem não consegue transpô-lo, não consegue enxergar o que a palavra quer dizer. É o momento em que o Espírito rasga o véu. Então não basta apenas você ter a palavra, é preciso que você abra essa palavra. É preciso que você exponha essa palavra. É preciso que você permita que essa palavra entre em você. Não basta ter a Bíblia na estante. É preciso que ela entre em nossos corações.
Por isso o salmista diz: guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Onde eu guardo a palavra de Deus? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra Ele. E aí, ele diz a quem ele revela, a quem ele traz entendimento. Ele traz entendimento a quem? Aos simples. Ele não traz aos soberbos, ele não traz aos grandes, ele não traz aos maravilhosos de estudos, ele traz aos simples. Isso bate muito com o que 1 Coríntios 1, do 27 a 29 diz, e diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, e escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada ao que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Então, quando eu chego na presença do Senhor, eu chego não sei. E quanto mais eu não sou, mais Ele é em mim. Por isso que Paulo diz: olha, para mim eu prefiro morrer. João diz: olha, que eu diminua para que Ele cresça. E Paulo diz: eu morro para que Cristo viva em mim. Aleluia. Paulo já diz: olha, eu estou tão morto que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque para mim morrer é viver, e para mim viver é Cristo. Então, quanto mais eu me torno simples diante do Senhor, quanto mais eu me diminuo na presença do Senhor, mais Ele exalta na palavra. Por isso que Ele diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor, em seu devido tempo Ele vos exaltará. Porque é os humilhados que o Senhor exalta. Os que se deixam humilhar na presença dEle, diante da potente mão dEle, são os que Ele exalta. E essa palavra que nos clareia os passos, ela é uma luz que cresce, ela é uma luz que se amplia, é uma luz que vai se desenvolvendo. Olha, eu comecei com a luz que era iluminando passos, mas ela vai se desenvolvendo, porque essa luz que vai iluminando os passos, ela é uma luz que vai clareando cada vez mais, e quanto mais a gente vai vivendo no Espírito, mais a gente vai tendo do Espírito o direcionamento que é necessário. Aleluia. Então essa luz que cresce, eu queria que vocês fossem comigo lá em Provérbios 4:18. Essa luz que cresce, ela começa a revelar no seu coração os caminhos sobre os quais o Senhor quer que você trilhe. Provérbios 4:18. Assim diz: mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não vai percebendo? Quanto mais você se envolve na verdade, quanto mais você se lança na verdade, quanto mais você vai para a verdade, ela se torna como uma luz da aurora. Eu sempre gosto de acordar um pouquinho antes do sol nascer, sobretudo agora no inverno, e eu vou vendo assim, de repente aquela escuridão vai ficando penúlcula, depois vai ficando mais claro, depois vai ficando mais claro, e o dia vai se revelando naquele campo lindo que é o sítio, e eu vou vendo até que o sol aparece lá no horizonte. Às vezes eu até subo na casa com os cachorros, eu fico lá em cima da laje olhando, aí vejo quando o sol vai saindo nas montanhas. Uau! E quando eu vou para o monte e olho lá do monte, só aparecendo, uau! E a claridade vai ficando cada vez maior e maior e maior. A palavra de Deus dizendo exatamente isso. A vereda, o caminho, o andar do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Aleluia. Às vezes a gente olha e diz: eu não tenho uma resposta, eu não sei para onde eu vou, mas vai. A gente cantou aqui num domingo, uns domingos atrás, que falava exatamente sobre isso, a estrada da fé.
um louvor muito maneiro do Ministério de Zoe, do Ministério Zoe. E ela diz exatamente isso, que o primeiro eu piso, depois eu vejo. Eu primeiro confio, por isso eu vejo. Primeiro eu piso. Eu vou, não estou vendo, mas eu piso. E o Senhor disse exatamente isso para Moisés. Você está clamando a mim, Moisés? Pisa, toca nas águas. E às vezes só está faltando a gente dar um toque na água para o mar se abrir. E aí você fica só olhando para a dificuldade à frente, e para o medo que está atrás e paralisa. E o Senhor está dizendo para você, nem olhar para o que está na frente e nem olhar para o que está atrás, mas não estar parado, seguir, porque Ele conduz os teus passos. Aleluia. E essa luz que cresce, essa que é uma vereda, que ilumina a minha vereda, que ilumina o meu caminho, que ilumina por onde eu preciso passar, a palavra de Deus diz que ela é como a luz da aurora. Olha, segue, porque vai cada vez ficando mais iluminado para você entender por onde eu quero que você vá. Se José tivesse parado na escuridão que ele ficou, do momento que foi traído pelos irmãos, até o final dos anos em que ele ficou preso, ele não teria visto a luz da aurora, que foi se tornar governador do Egito e trazer liberdade e alimento para o seu povo. Para entender e chegar à luz da aurora, é necessário que a gente entenda que os passos mais difíceis precisam estar cada vez mais sustentados na palavra. Porque sustentados na palavra, nos passos difíceis, faz com que a gente alcance a luz da aurora. E essa luz não é estática. Essa caminhada de nós, cristãos, ela é progressiva. Uma caminhada que vai se desenvolvendo cada vez mais. Ela é o gênesis da fé. Se você continuar parado, a escuridão vai continuar. É necessário que você busque a palavra e vá, opa, o Senhor está dizendo isso, o Senhor está dizendo aquilo, o Senhor está dizendo aquilo outro. Eu lembro quando a gente foi comprar o sítio, não tinha mais dias. A gente estava nos dias finais para entregar a casa, e o Senhor falou, não renova. E o dono falava, vocês não vão renovar? Não vamos. Mas que sítio é esse que não sai? Não sabemos. Mas a gente continuou. E estava escuro. O Senhor vai lá, vai atrás. E a gente saía. Era Seropédica, era Itaguaí, era lá aquela barra lá no mar ali, Sepetiba. E a gente ia atrás e olhava. E ganhamos um sítio. Mas o Senhor tinha falado na noite anterior, não aceita. E a gente chegou lá, exatamente o sítio, eu quero dar para vocês. E o Senhor tinha dito, não aceita. E aí, Senhor, como é que a gente não vai aceitar? Faltam só alguns dias para entregar a casa. Não aceita. Aí a gente indo para casa, o Senhor mostra uma foto num site nada confiável. Vamos lá. E é onde a gente está hoje. O que a gente queria aceitar e que nos davam de graça era maravilhoso, mas não estava nos planos de Deus. Por isso é importante estar na palavra, porque se a gente não tivesse olhado na palavra e tivesse vivido com o maná anterior, a gente teria aceitado o sítio e teria cumprido a palavra de Deus? Não! Porque a gente tinha feito segundo a nossa vontade, não direcionado pelo Espírito. E essa luz, ela não é estática. Essa gênesis da fé é que nos faz todo dia crescer na luz da revelação. Não diga que o Senhor não revela, porque Ele revela. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus. Aleluia. O Senhor revela. Mas quem é que olha? Quem está em espírito. Porque se você não tiver em espírito, você não consegue ver. Porque a escuridão não deixa que você veja. E essa luz de revelação, ela nos impulsiona a caminhar, ela dirige os nossos passos, sabe? Ela nos encaminha até chegar nesse dia perfeito, que é o dia da aurora, que você vai ver clareando. Aí não é mais uma lâmpada dos pés, é uma luz da aurora
que cresce até se tornar o dia perfeito. E o dia perfeito é a plenitude de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Não se conforme com a penumbra. Não se conforme com a luz da forma que ela está. E se tem ausência de luz, mais ainda motivo para você não se conformar. Busca na palavra. Porque a palavra ainda revela. A palavra de Deus diz que naqueles dias a palavra de Deus será tirada. E eu lembro quando eu estava na adolescência, eu vi esse estudo lá na Igreja Evangélica do Salvador, na Igreja Batista, lá em São Luís, no Maranhão, e eles estavam falando aquilo. Eu falei assim: como é que eles vão apagar todas as Bíblias? Que bobeira! Não vai acontecer nunca. E a mente altamente materialista e só pensando em termos de razão. Mas a palavra de Deus diz que isso é letra. E letra mata. Quem vivifica é o Espírito. Aleluia. Então, quando a palavra de Deus diz que a palavra vai sumir, ela não diz que essas letras vão sair. Ela diz que o entendimento não se dará mais nada. Porque se o Espírito não revelar, tudo que você lê aí é só história. É só letra. E se você seguir a risca, ela te mata. Se você seguir a risca, a letra, num processo religioso, ela te mata. Quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus for tirado, a palavra morre. Ela some. Ela é só letra. Eu demorei muito para entender isso. Então, quando a gente tem esse dia perfeito, a plenitude de Cristo, a gente começa a entender como foi bom não se contentar com a penumbra. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus te chama para viver o dia perfeito, a plenitude do dia perfeito. E essa plenitude do dia perfeito, ela gera em nós a capacidade de ver essa fonte inabalável. E eu quero que vocês venham comigo, no Salmos 27, versículo 1. Olha a clareza que o salmista usa no Salmo 27, no primeiro versículo. Ele deixa bem claro, porque ele começa a entender o que é a luz. Que a palavra, ela nos leva por caminhos, mas quando a gente começa a entender a luz, a gente começa a entender que a palavra, ela é só um direcionador para algo maior. E a palavra diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Olha, o salmista já começa mudando tudo. A gente começou vendo que a luz, ela vinha através de uma palavra e ela guiava o passo, lâmpada para os meus pés, e depois a gente vai para outro contexto e entende que a palavra cada vez mais vai clareando e a gente entende que a gente chega na plenitude. E aqui o salmista diz: a plenitude não é só verbo, ela é uma pessoa, ela é o Senhor. Agora o diálogo se aprofunda. E a luz não é mais um livro ou um princípio. Então foge da realidade que a religião determinou para você como verdade. A luz é uma pessoa. O salmista transfere a confiança do objeto, da letra, da palavra, para uma pessoa. Sabe? Você sai da lei e vem para a graça. Para o Senhor. Porque a letra, ela começa a ter todo o peso da lei. E ela fala assim: olha, tu ouviu essa letra toda? Agora, olha para mim. Verbo vivo. Verbo vivo. A lâmpada agora, ela aponta para aquele que é a própria luz. Sabe? A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E é como é que a terra era? Sem forma
e vazia. E O Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Né? A terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. E quem disse haja luz? Deus. E disse Deus, haja luz. Aleluia. Só a luz consegue se declarar. E a lâmpada aponta para aquele que é a própria luz. E se Deus é a nossa luz, as trevas do medo, da incerteza, da morte perdem o poder. Você consegue entender? Quando o salmista diz assim, de quem ter medo? Porque quem é a luz? Deus. E se Deus é a minha luz, por que eu vou dar poder para as trevas? Por que eu vou ter medo das trevas? E esse verbo vivo, não precisa buscar, está lá em João 1, de 1 a 5. No princípio, lá no início de tudo, era o verbo, a fala, a voz. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é o verbo vivo, é a luz que se manifesta. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que aquela glória do dia perfeito, ela começa porque existe uma estrela da manhã. Vai comigo em 2 Pedro 1,19. Desculpa, 2 Pedro 1,19. Assim diz, temos assim ainda mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Você começa a entender qual que é a importância da palavra, que é essa candeia que nos tira daquela treva completa e nos faz ir desenvolvendo, até que a estrela da alva nasce em nossos corações. E quem é essa estrela da manhã, essa estrela da alva, essa estrela do amanhecer? Sabe? Quando Pedro vem e fala sobre a palavra profética, ele fala sobre as Escrituras. E aí, quando as Escrituras vêm reveladas pelo Espírito, ela faz com que brilhe no mundo escuro, até o dia que amanhece. E o que é esse dia? Esse dia é o nascer da estrela da alva. Pedro aponta bem para frente e diz, olha, a candeia é temporária, a estrela é eterna. Aleluia. A candeia, ela ilumina por um tempo, mas a estrela é eterna. E aí, eu vou trazer, e não precisa vocês buscarem, Apocalipse 22:16 diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Pois eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Tem um louvor que eu gosto muito e fala assim, através de mim, Jesus clareia, através de mim,
Jesus clareia. Aí fala, eu carrego a luz de Deus. O Senhor está me chamando. E quando eu falo que a gente vai ser a igreja local, que é a igreja local que vai manifestar Deus nesses últimos dias, é exatamente porque eu, você, cada um de nós somos essa luz. Porque nós somos palavra viva do Senhor. Nós somos testemunhas do Senhor. E se a gente não apresentar luz em nós, para que outros vejam essa luz e conheçam o Senhor, a gente não vai conseguir fazer com que o Senhor seja manifesto. E o Senhor é a estrela da manhã, o Senhor Jesus. E Ele é o centro absoluto de tudo. Jesus é o centro absoluto de tudo. Em João 8,12, eu queria que vocês fossem comigo. João 8,12. Para a gente ir para a conclusão, eu queria que vocês lessem comigo João 8,12. E o Senhor vai insistindo cada vez mais no ser humano, cada vez mais no ser humano. É tanto que mais uma vez ele diz assim: de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, Deus. Ele começou lá no início de tudo. Lá no início de tudo. Ele é o verbo. E ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aqui está o fechamento de ouro. Aqui está a conjunção que a gente precisa entender nessa noite. A lâmpada, lá em Salmo 119, 105, aponta para ele, Jesus. Ela é a revelação que se dá em Salmos 119, 130, mostra o seu rosto. Mostra quem Ele é e diz como Ele é. Ele é o caminho que brilha. Em Provérbios 4,18, Ele conduz à sua presença. Em Salmos 27, 1, a luz do Senhor é a nossa glória. E a estrela d'alva, de 2 Pedro 1,19, é o próprio Jesus Cristo ressurreto, se apresentando e dizendo, olha, aquele que crê em mim não andará em trevas. Então por que as trevas ainda te metem tanto medo? A palavra de Deus diz, se andarmos na luz, como na luz Ele está, teremos comunhão uns com os outros. Aleluia. Vocês entendem o motivo da importância da comunhão, de estarmos aqui, desse encontro de celebração, de se encontrar, de se abraçar, de orar um pelo outro e de interceder pelo outro, e de não olhar para as situações de falha, mas olhar para as suas próprias fragilidades e entender que o outro é igualzinho a você, e que não dá para ser diferente, e que fazer algo diferente disso te tira do caminho, que é andar em luz. A igreja que não perdoa, a igreja que não abraça, a igreja que não entra em comunhão, não consegue estar andando em luz. E o Senhor Jesus é a luz da vida, e Ele nos chama. E se estamos nele, não há como a gente também não brilhar. E esse mundo está sedento por mim e por você, brilhando, para que eles venham. E se você fica parado, se julgando, se condenando, ou julgando e condenando o teu irmão, ou apontando erros, você está parado com o maná de dias anteriores que já estragaram e você nem percebeu. E o Senhor está te chamando para uma vida de intimidade, de relacionamento com Ele e de andar com Ele, porque só com Ele a gente anda na luz. Porque se andarmos na luz como na luz Ele está, e essa é a luz da vida que nos chama, igreja, para andar com Ele, para estarmos junto dEle, para vivermos em comunhão com Ele. Só assim a gente não tem tempo para odiar, porque se está com Ele,
não pode ter nada diferente de amor em nossos corações. Ah, mas tem uma justificativa para eu não amar. Não tem. Se você está no Senhor Jesus, não tem nada que justifique você não amar. E o Senhor está nos chamando para ser uma igreja que ama. E que ama. E que ama. Ah, mas ali tem uma situação que ela é minha inimiga. Ama. Porque amar teu inimigo é fácil. O Senhor Jesus disse isso para a gente. Que prêmio há em amar o teu amigo? O Senhor está nos chamando para amar nossos inimigos. Você tem coração para isso? Ele é a luz da vida. Ele está nos chamando para entender isso. Feche teus olhos, igreja. Vamos orar. Senhor, essa palavra ela tem muitas faces, mas ela tem uma só direcionamento: a tua luz. A tua luz revelada na palavra, através do teu Espírito. A tua luz personificada em ti, Deus. A tua luz manifesta em ti. A tua luz resplandecendo em nós através de ti. A tua luz, Senhor, que direciona nossos passos, que tira os nossos medos, que ergue os nossos passos, Senhor. Guia, Senhor, cada um deles. Que ergue, Senhor, a gente dos fracassos, que nos fortalece os braços cansados. E é assim que a gente vem te apresentar diante da tua presença, Senhor, fraco. Porque a gente sabe que o teu poder se fortalece na nossa fraqueza. E como fracos, Senhor, que somos, humanos que somos, nós queremos dizer, Senhor, não tire de nós o teu Espírito, não afaste de nós o teu Espírito, mas fortalece os nossos braços, Senhor. Cria em nós um coração puro, um espírito reto, um coração, Senhor, que ouve a tua palavra e que tem se estabelecido cada dia mais como habitação, morada tua. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem, manifesta o teu poder, sabe? Faz o teu querer, faz a gente conhecer cada dia mais a tua graça e espalhar a tua graça para esse mundo que está sedento de ti, Senhor. Faz que essa igreja pequenininha aqui, Senhor, cada vez mais interceda, cada vez mais se doe, cada vez mais se entregue, cada vez mais se jogue, para que outras pessoas te vejam, Senhor, e queiram provar do teu amor, provar da tua graça. Nós assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalha nossos corações, Senhor, e se manifesta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos praticar a igreja. A sua palavra sobre a importância da palavra na nossa vida, né? E o quanto ela nos ilumina. A gente entendeu que o coração é oferta, mas a palavra também é oferta. A forma que você se dedica a Deus é uma oferta. A forma que você se dedica ao irmão é uma oferta. Por isso a gente vai declarar. Vai lá primeiro tirar o fundo, por favor. Volta ao louvor, por gentileza. A gente combinou e no final não combinado. Tira meia hora com ele. Aumenta, por favor, tá baixo. Dá um pausa nele, dá um pausa para voltar do começo, por favor. Aumenta ele todo. Isso. Aí finge que nada disso aconteceu. Eu estava dialogando com vocês. As nossas atitudes são uma oferta para Deus. O que você faz, o que você fala, a forma que você lida com o outro é uma oferta para Deus. Guardada no meu coração, pra eu não pecar com
ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Guardado, Senhor. guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes do sangue lavei, Das tuas águas, Senhor. e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aí eu escondi no meu coração a tua palavra. Eu guardei pra não pecar contra ti. A tua palavra. Aleluia, Deus. Aleluia. Tua palavra Luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, tua
pecado, uma vez concebido, gera a morte. Mas a palavra em nós gera vida, gera luz. Então se permita ser luz, para que outros possam enxergar, para que outros possam conhecer Deus, para que outros possam viver Deus. Esse está aumentado, por gentileza. Pode aumentar, por favor. Obrigada. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Diga. Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. E através de mim, Jesus clareia. Através de nós, Jesus clareia. Através de nós, Jesus clareia. Vou levar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. E através de nós, Jesus clareia. É preciso entender que a palavra, ela tem vida. O Senhor quer te usar para que ela possa chegar a outros lugares. Não deixe a sua luz se apagar, não. Antes se encha. Mergulhe na palavra, mergulhe na presença. Para que o mundo ainda possa ver luz. Para que o mundo ainda possa ver luz. Chega das corrupções que já veio lá fora, chega das más notícias. O mundo precisa ver luz em você. O mundo precisa ver Cristo em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou levar a luz de Deus, brilhar a minha luz. E através de mim, Jesus clareia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, pode sentar. Graças a Deus. Vocês não descem, não. Vocês estão clareando aí, vão clarear mais um pouquinho. Vamos ver se vai sair certo. As luzes. Tá muito lento. Você tinha perdido o programa já. Se estivesse valendo o prêmio, já perdeu. Não, agilidade. Cadê? Obrigado. Tá clareando, né? Glória a Deus. Quem não lembra, a irmã Dani, irmã Gi
foram consagradas à obreira, né? E é bom que já apareceu missão para a gente fazer, o que não falta é missão, né? E aqui a gente tem... Já receberam o óleo, mas também tem que ser registrado, né? Tem que ser carimbado, registrado. Se Aleluia! Aqui. Aleluia, Os Deus. certificados, quem puder tirar foto para elas guardarem. Gisele Santana. Casal dele. Ô, glória! Coisa linda, Coisa linda, Jesus! Coisa linda, Deus! Aleluia. Aleluia! Depois tem que dar um autógrafo. E esse é o ano 2000 aqui, né? Então a gente precisa se capacitar. Dani terminou o primeiro módulo da Escola da Palavra. Em breve vai estar ministrando uma palavra no domingo. Vocês se preparem, viu? A gente já está no coração, já fala que eles vão vir dormir na sua casa, o pessoal de Nova Friburgo, mas a gente também já está no coração de ir lá, viu? Eu vou conversar com você melhor, tá bom, meu filho? A gente está no coração, a gente quer Jesus, a gente vai, sem nenhum problema, tá? Já estamos no coração já. E é isso. A gente não se move por números, né? Calma aí, meu filho. Agora você foi rápido. Ainda não estou nos avisos, não. Peraí. Pode ir falando das meninas e das missões. Você já tem missões. Alguns irmãos procuraram até a gente, né, amor? Para a gente poder estar auxiliando. E a gente vai. E que bom que nós somos uma igreja tão pequena, mas que temos sido visibilizados e pessoas têm nos procurado e querido, né? Viver isso. Pastora, eu amo a forma que vocês ministram, eu amo o louvor, amo a palavra. Que bom. E a gente vai aonde o Senhor nos enviar, né? E a gente está contando com vocês. Então, se esforcem, se coloquem em Deus para a gente poder ir. É o ano do Eis-me aqui. Não é à toa que o Senhor falou isso com a gente, né? Agora sim a gente vai para os avisos, viu? Eu deixei tudo lá preparado. Primeiro você corta o paralisa esse, só você dá um clique no espaço, que aí já corta. Já fazendo a tua vida. Vamos para os avisos. É esse, filho. Dá uma aumentadinha nele, por favor, que ele está bem baixinho. Isso. Obrigado. Seja bem-vindo. Vamos de novo. Seja bem-vindo à nova comunidade. Os avisos, meu filho. Você não. Eles falam, tu vai. Ele parou para falar. Vai para os avisos. Deixa a música rolando. E vai pro... Essa música é só de fundo, né? Só de fundo. Isso. Mas hoje eu amei o encontro de celebração. Eu quero conhecer mais essa igreja. Que amanhã é dia 12? Hoje é dia 12. Então hoje nós estamos completando 9 meses. E olha, igreja, já temos 3 lugares que estão nos convidando para a gente ir e a gente vai. Aleluia! Trigêmeos. Trigêmeos. Estamos contando com vocês. Já falei para Ana Carneiro e Jana já se levantar nessa cadeira. Em nome de Jesus, já começar a fazer alguma coisa. Bora. Mas eu tenho pouco tempo. Querido, a gente tem pouco tempo. A igreja tem pouco tempo. Jesus já está voltando. Então a gente tem pouco tempo. Então bora para frente. Então você que gostou e quer estar com a gente, é muito calmo, meu filho. Eu estou na igreja. Você que gostou e quer estar com a gente? É só vir aqui. Aonde? Nós temos um espaço físico aqui na Pavuna, na rua Maria Joaquina, número 247. Fica bem em frente ao Atacadão Pavunense e a 2 quadras do metrô Pavuna e do trem São João do Meriti. Isso. E você que quer dizer que está conosco, como é que faz, pastor João? Bem-vindo. Vem fazer o bem-vindo conosco. O que é o bem-vindo, pastor João? Bem-vindo ao momento que você conhece a história da igreja
E a gente conhece um pouco da sua história. E você ganha uma caneca no final. Não precisa falar do brinde, não. Brinde é surpresa. Vai. Pode passar. Primeiros passos, né? Legal que hoje o ano já começou, né? Estava atrasado no negócio. Foi muito empurrão, glória a Deus, mas saiu. Né? Primeiros passos, é importante a gente entender. Você gostou? Foi bom, né? Então, a gente deu uma pausa para poder tentar trazer todo mundo para mais perto possível para a gente ir para o próximo módulo, tá bom? Mas é capaz que eu e o pastor João se divida e cada um vai dar um módulo e mais para frente a gente quer que vocês, alguém tenha conhecimento para poder também estar passando essa aula adiante, tá bom? Pode passar, meu filho, por gentileza. Todo segundo domingo tem Escola da Palavra. Dani encerrou o primeiro módulo, mas tem outros módulos, né? E a gente pontuou várias coisas, né? Graças a Deus. Isso é importante. O pastor João faz isso comigo também. A gente chega em casa e a gente fica debatendo. E eu falo para ele, amor, isso aqui não foi legal, isso aqui tá raso, isso aqui você precisa buscar mais. E ele fala para mim, amor, você demorou muito tempo dando exemplo, para de ficar rodeando, dando exemplo. E a gente faz, porque isso é importante, a igreja, a gente só cresce com isso. Um mostrando para o outro, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. E a gente vai crescendo, sabe? Então, quando a gente está na Escola da Palavra, eu falo, ó, eu estou colocando para vocês isso, não se sinta como algo pessoal. É porque precisa ser mudado, precisa ser tratado. E que bom, porque foi muito gostoso a gente poder ouvir novamente a mensagem, porque a gente pôde ali pontuar algumas coisas, né? Então, você que tem desejo de ministrar a palavra do Senhor, faça a Escola da Palavra. A gente vai voltar no próximo mês, a gente volta a primeira aula de novo, para você, quem não fez o primeiro módulo, fazer o primeiro módulo para depois a gente ir para o segundo, tá bom? Quem já fez, se quiser voltar a fazer, pode fazer, mas não tem necessidade de fazer o primeiro módulo de novo, tá? Pode até vir ajudar, que eu acho legal. Vou passar? Escola de Louvor, todo o último domingo do mês, às 14 horas. Então, esse mês vai ser no dia 20 e pouco, né? Sim. No mês passado, como a gente não teve, a gente fez no primeiro domingo, Isso. agora nós vamos fazer no quarto. Exato, como combinado com a igreja. Então, dia 25, último domingo? Nossa, tá pertinho. É 26, então. É porque ela falou com propriedade, depois vocês vão saber por quê. Né? Então, dia 26 é o último domingo do mês e vai ter a Escola de Louvor. Pode passar. Todo primeiro domingo tem ceia do Senhor. Meu filho, faz um favor. Tá vendo esse negocinho aqui? Clica nele, por gentileza. Isso, ó. Como ficou lindo. É porque vai vir uma arte agora, a gente precisa aproveitá-la toda. Né? Pode passar. Vai. Toda terça-feira tem intercessão e adoração. Eu estou muito feliz que eu ganhei um reforço. Hoje, vocês não vão contar não. Terça-feira vocês vão saber. Glória a Deus. E estava precisando, né, gente? Agora quem vai contar sou eu. Não, o Senhor falou, a mim pertence a vingança. Então tá. Terça-feira às 18 horas, intercessão e adoração. Nossa, que ficou mais bonito que eu. É verdade. Eu já falou assim, tá parecendo aquelas americanas negona que canta. Não, parece mesmo. Ele ficou me encarnando. Eu falei, você tá apagado lá, tá parecendo que veio alguma coisa, você se assustou. Eu falei, enfim, vamos para a próxima. Todo domingo às 17 horas temos encontros de celebração. Gente, esse de junho realmente ficou muito bom, né? E o pastor João fez um desenho dele. Depois a gente passa para vocês poderem ver. Ai. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei como está o coração de vocês, mas se houver uma oportunidade, eu queria muito que vocês começassem a orar justamente por essas pessoas que estão aproximadas da gente. E é muito capaz que a gente vai ter que ter um encontro pela manhã, não aqui, mas nesses outros lugares. Então, quem quiser e estiver disponível, seria muito legal que a gente pudesse estar junto nesses outros lugares. Tá bom? Pode passar? Aniversariante do mês! Dia 23 de julho. Ele falou que não parece com ele porque tem uma cara séria. Vocês acham que não parece com ele? Viu? Ele falou, eu tenho essa cara séria, não tenho. Estou feliz ali comendo e pregando. Ele faz assim, ele fica piscando as coisas com o braço. Eu falei, essa que captou você mesmo, né? Não fica? Mas você está nadando, pegando as coisas? Pois é. Como diz a Gi quando manda mensagem, é o coroa na cabeça branca.
Então, dia 23, eu gosto de fazer lá em casa a festa julina. Mas o professor João falou que não quer fazer esse mês. Então, vamos orar. Que eu acho muito legal, A né? gente sempre aproveita que comemora o dia 22, que foi o casamento, e do dia 23, que é aniversário. É. E agora ele... Fala, pode falar. Fala, João Batista. Olha só, minha ansiedade vai atacar. Eu, hein? Passa o próximo. Não, calma. Espera muito pra poder ver, calma. Aí, porque assim, a gente sempre comemora dia 22 Na psoríase que o eu casamento, dia 23 o aniversário, mas esse mês tem mais uma coisa, porque no dia 25... Calma, ainda não, Léo, ainda não. Segura aí. Olha só. O que acontece é que a gente no cartório, a gente só conseguiu casar depois, eu acho que de 4 anos, foi isso? A gente tem 8 anos, mas demorou 4 anos porque a gente estava batalhando com os ex. Eu não queria soltar, Meu Deus. mas o Senhor liberou. A gente Aleluia. já estava solteiro, mas o ex... Não vou contar não, vou só falar isso. Mas o ex não deixava. E aí teve que ir na justiça, foi um perrengue. Então assim, a gente não casou antes por causa disso. Mas já queria casar. Aí eu fui no cartório, mas eu comprei um vestido de noiva lindo, tá? Parecia um bolo. Imenso. Ela estava toda feliz. Né? E a gente tirou foto naquele fundo. Aí o pessoal falava, achou que a gente fez um casamento rico e não convidou ninguém. Isso aqui a gente não casou ainda de festa. Mas em nome de Jesus, não vai passar de 10 Quem anos. sabe dos 10 anos. 10 anos a gente faz, eu quero entrar, sabe, com aquela música da Disney? Igual a princesa. Então, vocês casaram no Teatro Municipal, não era só um banner atrás, ele tá não. Então, agora mais aguardado, pera aí, segura. Temos mais uma aniversariante. Calma aí, né? Segura suspense. Então, mais uma aniversariante do mês. Posso soltar, Léo? Vai! Que linda! Olha a bonequinha dela, gente! Não ficou linda? Olha só, ficou linda. Eu olhei, apaixonante. Se você olhar nessa aqui, essa aqui tá até mais morena. Olha aqui, ó, olha ali. Gente, tá lindo. Ficou igualzinho, não ficou? Ficou linda. Eu falei, a geladeira na trança. Ela até... E eu procurei uma que tinha esses dois, ó, pra poder completar aquela bota. Não foi? Olha só que lindo, né? E essa foi difícil fazer porque tem um espelho, mas foi maravilhoso. Eu falei, vou fazer essa. Ficou lindo, não ficou? Então, dia 25/7, 25 de julho, né? Temos mais uma aniversariante do mês. Não. 25 é sábado, é minha festa. É minha debutante. 25 é o dia que eu vou fazer a minha festa de debutante. Não, 25 é sábado. Então, Pastor João, vamos ver se a gente faz alguma coisa. O que? Em agosto? Você é agostinho na festa? Então tá, o Pastor João não quer muito comer. Ele falou, faz só aquele bolinho que a gente faz aqui na igreja. Mas o sítio é legal, né, gente? Você vai pra lá, aí bota uma pescaria, bota um bingo, bota um karaokê. Tinha. Plural, humilhação. Muita coisa assim. É legal pra gente passar o dia, né? Quem quiser pode dormir. Tem aquele bolão grandão. Pois é, a gente ganhou um bolão. Vocês foram, mas vocês foram no de casamento, não foi isso? Que foi até quando a gente. Em setembro do casamento. Quando vocês foram foi em setembro, se eu não me engano. Foi, não foi? Do bolão. É a sandália. Tá, querido? Olha ali também a sandália. E tem uma coisa que ela faz que é assim, quando vai cantar. Aí eu falei, é muito Lucila isso aqui, ó. Que ela canta assim. A gente vai catando as fotos assim. Eu tive que procurar, porque há muito tempo eu falei assim, você mandou uma foto sua, até hoje eu tô esperando. Mandou? Não. Pra botar na carteirinha. Não, pra carteirinha, mas é que eu te pedi. Aí eu falei, eu vou procurar umas fotos assim que bem pareça ela. Pronto, ficou lindo, né? Pode passar, meu filho. Bem, a gente aqui não para enquanto para pedir oferta. Você fica à vontade, tem os envelopes aqui, ali na frente, tem Pix, em tudo que é lugar, você fica à vontade para fazer quando você desejar no seu coração. Tá bom? Pode passar, por favor. Que bom que eu vim. Pode passar? Vamos orar então. Vamos ficar de pé. Graças a Deus, os guerreiros se preparam. É isso. Aleluia. Mas o importante é que vai ter bolo. Vai ter bolo. Aleluia.
assim, né? Cada um vai dar um primeiro pedaço de bolo. Tem que ser 12, né? Cada um dá o seu primeiro pedaço de bolo. Porque você vai querer dar pra bem, vai querer dar pra mim. Então, Ah, sim, claro. Hoje é 2 cupcakes. Tira o primeiro pedaço do beijo, o resto tudo. Dá o primeiro morte. em jejum. Vamos orar, por irmão do seu coração. Senhor, obrigado por esse momento aqui de encontro. Obrigado por falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, guarda nossas vidas em tuas mãos. Guarda a nossa semana. Usa as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Restaura os nossos sonhos, nossos anseios. Nos dá força, nos dá vigor. Nos anima, Senhor. Espírito Santo, ser com teu povo, por favor. E guarda da bala perdida, do homem sanguinário, do olhar, Senhor, maligno. Em nome de Jesus, nos dá livramento, Senhor. Nos cobre com o teu sangue. A nós, a nossa parentela, aos filhos, aos pais. Em nome de Jesus. Amém. Põe as suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que creem que a luz de Jesus brilha sobre si. E aqueles que assim creiam, digam Amém. E a vitória é nossa? Deus sangue de Jesus. Operando Deus? Quem impedirá? Ninguém. Beijo. Até semana que vem. Você vai lá.